Pessoal, estou aqui com o Lucas Rufino, ou Rufino, como ele prefere ser chamado, e a gente vai falar sobre investimento e tirar uma série de preconceitos que nós temos, eu pelo menos, em relação a isso, entre outras coisas, a Bolsa de Valores. Lucas, obrigado por estar aqui com a gente. Aqui não, né? Aqui online, mas não está fisicamente, mas está convidado para almoçar, jantar quando vier aqui para São Paulo. Ele está falando de Juiz de Fora, onde ele mora. Obrigado, Lucas. Tá certo, Paulo. Eu que agradeço aqui pelo convite, tá? E pode sempre contar comigo e vamos marcar esse café aí em São Paulo também. Combinado. Então vamos lá, para a gente começar nossa conversa. Fala um pouquinho, para quem está nos ouvindo, da sua trajetória. Como é que. Resumido, né? Senão a gente fica aqui a manhã inteira, mas vamos lá, conta. Vamos lá. As pessoas hoje me conhecem aí por Rufino, né? Nas redes sociais, sou especialista em investimentos, sou fundador de um dos maiores escritórios de investimento hoje do Brasil, que atua no mercado financeiro pelo modelo de consultoria individual, né? Sem conflito de interesse. E tem mais de 20 mil alunos, 20 mil clientes aí nas nossas redes. E, na verdade, essa história começa um pouco mais atrás, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu fui nascido e criado numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, que não é Juiz de Fora onde eu moro hoje, né? Uma cidade de 100 mil habitantes aqui perto. E quando eu tinha 20 anos de idade, meu pai faleceu e eu precisei me tornar o principal provedor da minha casa, né? Então, eu me tornei o homem mais velho da minha família muito cedo e assumi isso como uma responsabilidade sobre minha mãe, sobre meus irmãos e comecei a trabalhar desde jovem, né? Então, fazendo faculdade de engenharia civil, eu não gostava tanto assim dessa área de engenharia civil. Nessa época eu não tinha renda, não tinha patrimônio, não tinha herança nenhuma, né? Porém, eu trabalhava de Uber ali, fazia alguns bicos para sustentar a casa enquanto estava estudando. E nessa busca de algo mais para fazer, algo para aumentar a minha renda, eu conheci o mundo dos investimentos, foi onde eu me apaixonei, comecei a estudar muito sobre esse assunto, me especializei nesse assunto e posterior a essa questão do Uber, né, que eu trabalhava ali, eu fui buscando uma outra alternativa para aumentar minha renda, abrir um negócio físico local, o meu patrimônio foi crescendo, sempre investindo ali o meu próprio dinheiro. Isso foi me trazendo mais liberdade financeira, até que eu resolvi compartilhar isso nas redes sociais. Comecei esse processo de educação financeira também nas redes aí, num momento onde o mercado estava crescendo muito. Então a busca por conteúdo sobre investimentos aumentou demais, né? Ali por volta de 2018, 2019, que foi quando eu comecei a produzir conteúdo nas redes. Então, a gente surfou toda essa onda aí e nos tornamos um dos principais canais de educação financeira do Brasil. Hoje nós temos aí mais de 500 mil seguidores, só no Instagram, nos outros perfis também ali, YouTube, nós temos mais de 200 mil inscritos, e estamos aí só começando ainda a nossa trajetória. Sensacional. Compartilhar esse conhecimento do Brasil todo e trazer mais liberdade financeira para as pessoas que nos cercam aí e nos acompanham. E nesse sentido você se considera um autodidata? Ou você tem algum livro de cabeceira, se eu falo, não, esse aqui é o que eu realmente eu me norteei, é a raiz de tudo? Ou você fala, foram vários, eu fui pegando e desenvolvi meu método próprio? Quanto mais a gente vai estudando, né, existem diferentes métodos, assim, são infinitos métodos mesmo de investimentos. Então, não existe um único livro que eu me baseio, um único método que eu me baseio. O que eu fiz foi realmente desenvolver um método próprio, porém baseado naqueles principais nomes que eu entendi realmente funcionavam no mercado. Os mais famosos aí, Warren Buffett, Charlie Munger, desde o Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, mas depois também tenho certa influência do Peter Lynch, John Bogle e vários outros grandes investidores do mercado, porém todos eles focados no longo prazo em construção patrimonial. Então, no mercado financeiro, nós temos diferentes estratégias, mas o que mais diferencia as estratégias é o prazo de investimento. Existem algumas estratégias que são mais arriscadas, que focam mais em movimentações de curto prazo, e outras que focam simplesmente no ganho de patrimônio ao longo do tempo. E você utilizar os investimentos não para tentar ficar rico da noite para o dia, e sim você utilizar os investimentos para construir um patrimônio que gere renda passiva e te traga mais liberdade. Então, o nosso método de investimentos, que foi baseado nesses nomes que eu falei aqui, ele foi feito para que pessoas comuns, médicos, empresários, advogados, engenheiros, pessoas que têm outras profissões, consigam investir no mercado financeiro, gastando ali 10, 20 minutinhos por mês e possam focar ali no que realmente importa, que é a sua família, as coisas que você gosta e, claro, na sua própria profissão. Você falou aí 10, 20 minutinhos por mês. Talvez até eu consiga fazer isso,
Mas Exatamente. antes de voltar nesse assunto, eu quero explorar um pouquinho. 10, 20 minutos por mês eu fiquei tentado aí, até porque eu não vou conseguir dedicar muita coisa. Mas o que eu queria perguntar, nessa sua trajetória, Lucas, te chamo de Lucas ou de Rufino? Você prefere como? Pode ser Rufino mesmo, que eu tô Rufino. mais acostumado. Tá bom, Rufino. Então, nessa sua trajetória, teve algum momento que você deu um estralo, você falou, caramba, é isso que eu tenho que fazer? O que que te deu esse, nos Estados Unidos eles falam aha moment, né? Eu acabei de voltar aquele momento que você dá nossa, uma epifania, enfim. E você mudou a mentalidade ou você sempre teve essa mentalidade e aquilo só foi crescendo? Interessante. Tenta lembrar desse momento na sua vida, vamos ver. Olha, eu tive a sorte, né, de ter sido muito bem educado financeiramente pelo meu pai mesmo antes dele falecer. Então, desde que eu era jovem, assim, adolescente, né, eu já gostava muito de trabalhar com dinheiro, de pensar em dinheiro, e eu era ambicioso a ponto de, não, eu quero realmente um dia ter uma vida melhor. Agora, isso não foi me levado com responsabilidade até o momento que meu pai faleceu. Porque ali eu percebi que eu não tinha outra opção. Então eu fui obrigado a antecipar todos aqueles desejos e sonhos que normalmente um jovem possui para aquele momento que deixou de ser simplesmente um desejo e se tornou necessidade para minha família. Né? Então esse momento com certeza foi um momento de inflexão da minha vida, né? E posterior a isso foi quando eu decidi abrir esse outro negócio, inicialmente ali aquele negócio físico, né? Que foi o negócio que conseguiu me dar uma renda mensal capaz de sustentar melhor toda a minha família e acabou me trazendo mais liberdade financeira. E depois disso, ainda no próprio momento que eu decidi começar a produzir conteúdo nas redes sociais, que com certeza foi essencial também para um segundo momento de virada da minha vida. Então, basicamente, o momento da morte do meu pai foi quando eu acordei para a realidade, né? Depois, quando eu resolvi abrir meu negócio físico, foi quando eu comecei já a construir minha liberdade financeira. E o terceiro momento foi quando eu decidi começar a produzir conteúdo nas redes sociais, vi que o negócio estava indo muito bem, comecei a ser chamado, né, para palestras, para cursos e tudo mais, e justamente num momento onde o mercado financeiro estava crescendo muito. Então eu consegui agarrar essa oportunidade para me tornar hoje aí uma das principais empresas do mercado financeiro. E Né? quando que você teve esse insight? Preciso abrir o meu negócio físico. Você estava nessa época fazendo o quê? Ainda estava no Uber? Ou estava trabalhando de Uber e falou, não, agora eu vou... O que falou? Agora eu tenho que fazer isso, tenho que virar essa... Eu nunca me enganei achando que trabalhando de Uber e investindo 100, 200, 300 reais por mês, eu iria transformar de fato a minha vida no curto prazo. Eu entendo que você precisa começar a investir com quanto você tem, então eu não coloco isso como um limitante, não. Né? Se você, obviamente, tem lá 5 mil reais por mês para investir, se você já tem um patrimônio de 100, 200, 300 mil reais para começar, excelente. Agora, se você também está começando do zero, você pode começar também, e eu investi até nessa época de Uber. Eu estudava sobre esse assunto e era tão apaixonado por esse assunto que eu tentava separar lá 100, 200, 300 reais por mês para investir e adquirir experiência nisso. Mas, como eu disse, eu não me enganava achando que isso ia mudar minha vida da noite para o dia. Então, eu estava sempre atento às oportunidades de negócio que me apareciam ali. Eu lembro que quando eu estava lá dirigindo o carro do Uber, eu ficava mesmo olhando as lojas que tinha em volta ali, que eu passava no caminho, para ver, tá, isso aqui será que eu consigo abrir? Será que isso aqui eu sei? Até que eu decidi, pesquisando bastante, abrir esse negócio e abrir sem ter dinheiro para isso, né? Foi uma loja de milkshake na minha cidade, abri sem ter dinheiro para isso, me endividei, mas consegui fazer o negócio funcionar, estudando muito sobre gestão, sobre marketing, sobre negócios ali. Então, foi, além de tudo, um aprendizado muito grande também, para que depois que eu fosse para o mercado financeiro, eu já pensasse como um negócio e não como algumas outras pessoas pensam, né? De, vou produzir um conteúdo aqui, vou fazer mais ou menos isso aqui, e não enxerga como uma empresa desde o início. Então, todos esses passos foram essenciais para eu chegar onde eu cheguei, não tenho dúvida disso. E isso também em que ano, Rufino? Quando você abriu essa loja de milkshake, você saiu totalmente do Uber, foi para a primeira empresa pessoal? 2017. 2017. Então foi um intervalo curto entre essa loja de milkshake e você investir nas mídias sociais e dar essa alavancada boa. Sim, sim. Foram 2 anos até eu realmente decidir parar assim, parar não, né? Mas largar um pouco o negócio de milkshake, passar isso de fato para minha mãe conseguir tomar conta e eu ficar só gerenciando de longe, até o momento que eu falei, tá, agora eu vou me dedicar
as mídias sociais, né? Porque durante um bom tempo aí também, eu fui levando isso como um hobby, né? No início, eu não achava que isso fosse ser algo tão grande ao ponto de se tornar o que a Simpla Invest se tornou hoje, mas o principal foi que eu decidi fazer essa virada. Eu entendi que aquilo ali era realmente o meu propósito, era um conteúdo que mudava a vida de muita gente. Eu gostei de falar sobre esse assunto, então acho que foi, enfim, foi essencial aí para eu chegar onde eu cheguei mesmo. Perfeito. Então, você tomou umas porradas lá na loja e aquilo já serviu de aprendizado para você depois cair no mercado financeiro. Assim, a verdade é que qualquer pessoa que já tenha tido algum tipo de experiência assim com o comércio local sabe que é um negócio bem desgastante, né? Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, até 10 horas da noite. Então, teve, né, nesse meio do caminho também, que com certeza foi essencial, que foi o nascimento da minha primeira filha, né? E foi quando eu enxerguei ali que, poxa, meu pai morreu muito jovem, né? Meu pai morreu com 45 anos de idade. Então, quando eu entendi que eu ia ser pai também, eu percebi que eu não queria ter a vida que meu pai levava trabalhando pra caramba. Meu pai vivia viajando a trabalho, né? Então ele ficava às vezes 15 dias fora e eu não via ele. E eu falei assim, tá, eu quero ter também uma liberdade para ficar com a minha filha. Então, os investimentos trazem já parte dessa liberdade. Porém, quando você consegue aliar também um trabalho que te dá mais liberdade para conseguir curtir a sua vida, curtir a sua família e continuar crescendo o seu patrimônio, aí você une o útil ao agradável, né? Você está vivendo com mais propósito e está vivendo com mais liberdade também. Perfeito. Você vê as pessoas com muito medo da bolsa de valores. Eu não sei as pessoas, eu posso falar por mim, tá? Eu sou um desses, tá? Eu acabo travando, né? Quando eu tenho que atender, é óbvio, é o que eu fui treinado para fazer, eu sou médico, tudo bem, né? Mas quando eu tenho que lidar com dinheiro, eu ainda travo um pouquinho. Isso é algo generalizado ou ainda não? Né? Você acha que... Cara, é sim, é sim. Essa é a nossa maior luta, né? A maior educação que a gente tem que fazer é justamente tirar esse medo das pessoas da Bolsa de Valores, dos investimentos. O que eu digo? Você realmente, e eu acho até bom que você tenha medo, porque enquanto tem muitas pessoas que têm medo e ficam paralisadas, tem outras que não têm medo nenhum e acabam cometendo vários e vários erros, confiando em qualquer primeira pessoa que apareça falando de mercado financeiro. E a verdade é que a maior parte das pessoas que fazem conteúdo também sobre esse assunto vão falar besteiras, vão falar ali de estratégias que não funcionam para pessoas comuns. Então, eu acho que é importante você ter esse medo, porque, poxa, você trabalhou ali, você se dedicou, estudou bastante para conquistar o que você possui hoje. Então você não pode chegar, pegar esse dinheiro e colocar em qualquer lugar, correndo o risco de perdê-lo, né? Agora, é preciso entender que a Bolsa de Valores ela não é arriscada por si só. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um mercadão, imagina um mercadão, onde você pode comprar qualquer investimento que você quiser. Diferente de um banco, que você entra lá e tem só aqueles produtos bancários, né? Você vai entrar num banco, eles vão te oferecer ou um CDB, ou uma LCI, ou um fundo de investimento, ou previdência privada, mais um monte de produto ruim. Quando você vai numa corretora de valores, né, e tem acesso à bolsa de valores, você tem lá diferentes ações, diferentes fundos imobiliários, diferentes produtos de renda fixa de centenas de bancos diferentes. Então você abre um leque de possibilidades para poder escolher quais investimentos realmente fazem sentido para o seu perfil. Então a bolsa de valores ela te dá mais liberdade de escolha. Esse é o primeiro ponto. E aí você pensa o seguinte, tá, mas o que é a Bolsa de Valores então? A Bolsa de Valores, dentro desse contexto que eu falei, é o mercado onde a gente vai negociar ativos de renda variável. Quais são os ativos principais? Ações, fundos imobiliários, ETFs, tá? E o que são as ações, por exemplo? Que todo mundo já ouviu falar de ações, né? E muita gente acha, ações devem ser numerozinhos ali, tem aqueles gráficos, né? Eu tenho que comprar, vender, ganhar dinheiro. Não tem nada disso. Você até pode fazer isso, mas lembra que eu falei que existem algumas estratégias que eu nem recomendo, que são aquelas estratégias de curto prazo? Não é isso que eu recomendo para um médico, por exemplo, investir. O que a gente precisa entender é que as ações são pequenas partes de negócios. Ou seja, eu tenho a minha empresa aqui, se você quiser se tornar sócio meu, você pode comprar um pedacinho da minha empresa com R$100, R$200, R$300, não existe valor mínimo para isso, você compra quanto você quiser, e tendo um pedacinho da minha empresa, agora você tem o direito de receber parte dos lucros dessa empresa para o resto da vida, enquanto você tiver essas ações com você.
Só que eu não estou falando no mercado financeiro da minha empresa, da Simpla Invest aqui. Eu estou falando das maiores empresas do mundo. Então, pensa aí, todas as empresas que você utiliza no seu dia a dia. A gente está usando aqui agora um aplicativo do Google. Você pode se tornar sócio do Google. A gente está usando um celular, um MacBook aqui, um celular da Apple. Você pode se tornar sócio da Apple. Assim como você pode se tornar sócio da Petrobras, da Vale, do Itaú, da Ambev, e no exterior, do McDonald's, da Disney, da Nvidia. Então, tem milhares de empresas no mundo que você pode se tornar sócio delas. E perceba que, então, se você se torna sócio de uma empresa com essa visão de construção patrimonial, você vai começar a diversificar suas fontes de renda. Agora, a sua renda não vem mais só da medicina. Agora, a sua renda vem da medicina, mas vem também de vários outros segmentos que você não entende nada. Você não conseguiria criar uma Apple, você não conseguiria criar uma Disney, mas você pode se tornar sócio da Apple, da Disney e de todas as empresas que eu falei a 2 cliques de distância. Então, imagina o que isso vai se tornar quando você tiver um patrimônio com dezenas de empresas diferentes, te pagando parte dos lucros delas todos os meses ali, e você vai recebendo essa renda passiva mensal que passa a bancar seu estilo de vida sem depender do seu trabalho principal. Essa é a única forma que você tem de um dia poder parar de trabalhar ou reduzir o ritmo. Porque senão você sempre fica dependente do seu próprio esforço, do seu trabalho, do seu tempo. E aí, como que você pretende algum dia se aposentar ou viver mais tranquilo? E assim, eu não pretendo, por exemplo, parar de trabalhar de tudo. Eu já poderia parar de trabalhar com o patrimônio que eu acumulei hoje. Agora, é muito melhor eu poder trabalhar com liberdade, com prazer, com propósito, do que por obrigação. Eu vejo que eu atendo muitos médicos lá, tá? A grande parte dos nossos clientes de gestão patrimonial são médicos. E é uma profissão muito honrada, é uma profissão que exige uma dedicação muito grande, mas eu vejo que tem muita gente que ainda trabalha nessa profissão, né, e trabalha mais do que gostaria só por conta do dinheiro. Porque às vezes se enrolou com algumas contas ali, porque fez alguns empréstimos ou créditos que não está conseguindo ainda pagar, e aí pensa em tudo, não, mas eu tenho que comprar um novo carro, eu tenho que ir fazer aquela viagem, eu tenho que pagar tudo isso aqui que as pessoas esperam que eu gaste, e aí está sempre gastando mais do que deveria, e para isso precisa trabalhar mais do que deveria. Se você consegue construir um patrimônio que te gera receita, que não depende mais do seu trabalho, você pode viver tudo isso que eu falei aqui. Porém, sem a necessidade de depois ter que ficar correndo atrás, tendo que trabalhar mais e mais e mais e mais, só para bancar esses luxos aqui que poderiam ser bancados pelo patrimônio que você acumulou. Então, isso que são os investimentos. A gente precisa entender que isso não é arriscado, desde que você escolha as melhores empresas para investir. O que seria arriscado, então? É você pegar o seu dinheiro e falar, deixa eu comprar essas ações aqui, porque eu vi um cara falando na internet que essa ação é boa. Não, não é assim que faz. Você tem que fazer um estudo, ou melhor, alguém, pelo menos um profissional, deveria fazer esse estudo para você e te recomendar quais são os melhores investimentos. Se o seu dinheiro estiver bem alocado, você não precisa ter medo. Em todas as áreas a gente tem um monte de picareta. Na minha área tem um monte. E frequentemente eles estão bem posicionados nas mídias sociais, né? Você olha, pelo amor de Deus, como é que alguém segue esse cara? E o cara tá lá, né? Na sua área, como é que você separa o joio do trigo, digamos assim? Como é que você tem um critério para dizer, não, dá para ver aqui que sabe o que está falando, mas eu seria facilmente tapeado, tá? Aliás, tem alguém que é facilmente tapeável, que confia em todo mundo e tal, sou eu. Nem devia anunciar isso aqui, né? Que já vai ter uma lista de gente querendo me tapear aqui no Brasil, então, né? Mas você tem algum conselho para trazer a pessoa para ficar mais centrada nesse sentido? Que principalmente uma pessoa leiga, né, que nunca estudou sobre investimentos, ela vai ser mais facilmente enganada. Então, o ideal é que você estude pelo menos o básico sobre investimentos. Mas nós fazemos vários cursos gratuitos, por exemplo, que você já vai conseguir aprender esse básico e nunca mais vai ser enganado assim, igual o Dr. Paulo falou. Então, o que eu já recomendo para todos vocês aí, caso alguém venha te oferecer uma oportunidade de investimento, ou você vê algo na internet ali que te chama a atenção. Primeira coisa, é entender que não existe milagre, não existe almoço grátis. Se alguém começa a chegar para você oferecendo, isso aqui é 3% ao mês garantido, 5% ao mês garantido, não existe isso. Se essa pessoa falar isso, é golpe. É golpe. Rufino, mas como que eu tenho essa noção, então, de quanto que está, qual que é um rendimento que é justo, né, que faz algum sentido?
comparando sempre com a renda fixa. Se a renda fixa lá no seu banco, num CDB do seu banco, está pagando, é o que está pagando hoje, tá? 14% ao ano, essa é a base da rentabilidade para todos os outros investimentos. Então, quando você investe em ações, em fundos imobiliários, que assim como eu falei das ações lá, você compra uma pequena parte de empresas, os fundos imobiliários você faz a mesma coisa com imóveis e recebe aluguel dos imóveis todos os meses. Então, é um tipo de investimento que os médicos adoram, tá? Mas depois a gente até fala um pouco mais sobre isso. Então, quando você faz esses outros tipos de investimento, ou até produtos de renda fixa melhores do que esse, você está buscando uma rentabilidade que vai ser ao ano 2, 3, 4% a mais do que a renda fixa está pagando, que é uma baita rentabilidade a mais já. Quando a gente pensa isso no longo prazo, dá muito dinheiro de diferença. 3% a mais já é considerado algo bom, então, do que a renda fixa. 3% a mais do que a renda fixa, você já brilha o olho. Sim, sim. É claro, aqui eu estou falando de estratégias que não vão arriscar muito o seu patrimônio. Tá? Se você quiser ganhar mais do que isso, você vai ter que correr risco. Por isso que o erro é a pessoa falar assim, não, eu te garanto 3% ao mês sem risco nenhum. Isso não existe. Na minha área, o cara promete a cura do câncer, a cura do Alzheimer. Tá, beleza. E tem gente que cai, tá bom, beleza. É a mesma coisa. Então, assim, existem formas de melhorar sua rentabilidade melhor do que a renda fixa do banco? Com toda certeza. E às vezes a renda fixa do banco é mais arriscada do que as pessoas pensam. Existem uns riscos aí também que a gente tem que diversificar para eliminar. Agora, quando você monta uma carteira diversificada, que é o que a gente ensina, né? Esse patrimônio que eu falei aqui para a gente construir, ele não vai ser só com ações. Ele também não pode ser só com imóveis. Por quê? E se o mercado imobiliário, por exemplo, as pessoas gostam muito de imóveis, e se o mercado imobiliário ficar ruim? Você vai ver todo o seu patrimônio caindo da noite para o dia. Se a gente investe só em renda fixa, só tem meu dinheiro no banco, e se o mercado financeiro, né, o mercado bancário ficar ruim, você vai ter todo o seu dinheiro lá. Então, o que é o ideal? É você investir de forma diversificada. Você vai ter um pouquinho, sim, em produtos bancários, mas vai ter um pouquinho em imóveis, vai ter um pouquinho em ações, vai ter um pouquinho em dólar no exterior. Não só comprando dólar, mas comprando ações americanas. Então, tendo essa diversificação, mesmo que algo aconteça em algum desses setores, você vai ter todo o resto do seu patrimônio protegido. Então, isso diminui o seu risco e aumenta a sua rentabilidade. Esse que é o nosso objetivo. Se for só para você não correr risco, você vai deixar lá o seu dinheiro numa renda fixa de baixo risco mesmo e ponto final. Esse é o mínimo de risco que você vai correr. Agora, a gente consegue aumentar essa rentabilidade e melhorando ainda essa relação de risco. Ou seja, diminuindo esse risco. Esse que é o nosso objetivo, melhorar um pouquinho a rentabilidade mantendo um baixo risco. Tá legal. E com as suas perdas, todo mundo perde, claro. Imagino que você provavelmente você mais ganhou do que perdeu, né, na sua área. Mas quais foram os principais aprendizados que você teve quando você perdeu dinheiro? Assim, ó, para a gente perder dinheiro mesmo no mercado, a gente tem que fazer algumas besteiras assim, né? Que são elas. Primeiro, ou você toma uma decisão errada de alocação, você toma uma decisão errada de investimento, isso vai acontecer de tempos em tempos, né? Mas como que você resolve esse problema? Diversificando. Então, se eu comprar lá várias ações, uma delas, duas delas, vai mal, provavelmente, né? Agora, não tem problema você perder dinheiro em uma, duas, três, se todas as outras se valorizaram e compensaram esse prejuízo. Né? Então, quando você diversifica bem, você não vai perder. Tá? Esse que é o nosso objetivo. Diversificar é uma chave para você não se dar mal. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o principal. Outra coisa que poderia fazer você errar feio é, por exemplo, você vender na hora errada. Você precisar resgatar o seu dinheiro na hora que o mercado está em baixa. Aí sim você perde dinheiro. Isso só vai acontecer se você investir um dinheiro que você não pode. Porque a gente sempre vai ter investimentos que servem para curto prazo, que servem para emergências, a gente vai ter a parte de renda fixa. Essa parte de construção patrimonial, o ideal é que você invista um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. É como se você estivesse comprando um imóvel para investimento. Olha como é que é engraçado. As pessoas, às vezes, querem, né, fazer esse tipo de investimento. Não, eu vou comprar aqui um apartamentinho que eu vou colocar para alugar, e isso aqui eu vou construir minha aposentadoria sim. Vou comprar alguns apartamentos e vou colocar eles para alugar, e isso vai me gerar uma renda. A ideia é ótima, a ideia é a mesma. O problema é que isso aqui
vão ter vários outros riscos que o seu dinheiro vai estar concentrado em poucos apartamentos, que se o inquilino não pagar, você vai ficar sem o dinheiro, e se você precisar do dinheiro, você não consegue vender. Então, olha o tanto de risco que tem nisso aqui. Agora, quando é no mercado financeiro, como a gente tem a facilidade de poder comprar e vender a hora que quiser, as pessoas, às vezes, quando o mercado vai um pouquinho mal, e isso acontece, né, de tempos em tempos, o mercado vai piorar um pouco, vai ficar um pouco mais preocupado. Então, quando cai lá um pouquinho, cai 5% o negócio, 10% o negócio, aí a pessoa já quer vender. Ela já quer, não, isso aqui está arriscado, eu vou vender. Poxa, se fosse o imóvel lá, você nem conseguiria vender. E aí aqui agora você está querendo vender rápido, aí sim você iria perder dinheiro. Às vezes você tem muito mais liquidez na bolsa do que num imóvel que você comprou como Nem investimento. compara, nem compara. Na bolsa você vende, em 2 dias o dinheiro está na conta, entendeu? Então essa é uma baita vantagem, inclusive, de você investir nesse tipo de investimento. Ao invés de... o que é legal as pessoas entenderem, né? Vou contar aqui para vocês como que funcionam esses fundos imobiliários, tá? Porque é um tipo de investimento que normalmente atrai muitas pessoas. Faz sentido para você, Paulo, esse tipo de investimento aqui que eu falei? Chamou atenção? Na verdade, não me agrada muito. Você falar de vários apartamentos, mas é o meu perfil, tá? Não, digo investir em imóveis. Hoje você investe em quê? Se puder falar. Posso perguntar para o meu segundo cérebro aqui? Pode. É na bolsa mesmo, né? Fundos de investimento diversificado. Acabou de me soprar a resposta aqui. Boa. Então pronto. Quando você está investindo lá em fundos de investimento, por exemplo, multimercados, de ações e tudo mais, os próprios fundos, os próprios gestores pegam seu dinheiro e investem em várias ações, em vários fundos imobiliários, em tudo isso que eu estou falando aqui. Só que eles cobram uma taxa alta para isso. Então você acaba perdendo uma grande parte nessa taxa, sendo que você poderia ir lá e investir diretamente no que eles mesmos estão investindo. Mas você já está investindo nisso aqui que eu estou falando. Só que você não está recebendo vários benefícios que você poderia ter investindo diretamente nos fundos imobiliários ou nas ações. Por exemplo, para fundo imobiliário, os dividendos são isentos de imposto de renda. Você não paga imposto de renda. Você consegue vender a hora que você quiser, em 2 dias está na conta. Você consegue diversificar absurdamente com baixos valores. Então, qualquer valor que você tiver, você já consegue comprar várias ações, vários imóveis. No Brasil, no exterior, você já consegue fazer isso. Então, vamos comparar com quem gosta de investir em imóveis, que eu sei que tem muitas pessoas que gostam, né? Meu patrimônio eu vou colocar todo em imóveis. E aí, alguns deles vão ser para me gerar renda, outros vai ser o meu imóvel para morar e tudo mais. A maior parte dos médicos que eu pego está com dinheiro todo em imóvel ou em fundos de investimento ou renda fixa de banco, né? Então, fica concentrado ali, imóveis e banco, tá? Agora, quando a gente fala de um investimento em imóvel, o que a gente tem que pensar? Primeiro, para você diversificar, você tem que ter múltiplos milhões de reais, né? Por quê? Você vai comprar um apartamento hoje em São Paulo, quanto que custa um apartamento em São Paulo? O menor que seja. Você vai gastar 500 mil, 1 milhão de reais no mínimo. Isso eu estou pensando já você comprando até para investimento, não é nem para você morar. Para você morar, dependendo do seu padrão, você vai pagar muito mais do que isso. Então, olha só, para você comprar, por exemplo, 10 apartamentos, 20 apartamentos, para começar a ter uma diversificação, você vai precisar de quantos? 20 milhões de reais? 30 milhões de reais? Agora, nos fundos imobiliários, independente de quanto você tenha, você já compra dezenas de imóveis ao mesmo tempo. Você vai comprar lá um fundo imobiliário, um único fundo imobiliário, que a cota dele custa R$100, então você compra quantos você quiser, quantas cotas você quiser de R$100, né? Você já vai estar comprando dezenas de imóveis diferentes espalhados pelo Brasil inteiro, nas principais regiões, nos principais centros econômicos do país, e você vai ter lá centenas de inquilinos te gerando aluguéis todos os meses. Esse aluguel, ele cai na sua conta livre de imposto de renda, diferente dos imóveis físicos, né? Imóvel físico tem que pagar imposto. Aqui você recebe livre de imposto de renda todos os meses, por exemplo, dia 15. Hoje é dia 15. A gente caiu, no momento que a gente está gravando esse vídeo, caiu o dividendo aqui. Está cheio de notificação no meu celular de dividendo que caiu. Então, todo dia 15, a gente recebe esses aluguéis, né? E você, a hora que precisar vender, você vende. A hora que precisar comprar mais, você compra. Se você precisar do dinheiro, você está com o dinheiro disponível. Então, olha a quantidade de vantagens que tem só de você investir, ao invés de comprar imóveis físicos, você comprar diretamente esses fundos imobiliários. É uma forma de você se aposentar muito mais fácil. E esses fundos imobiliários, eles costumam ser
ter valores muito mais baixos até em relação ao quanto gera de aluguel do que um imóvel físico, porque ainda nós temos esse tipo de assimetria no mercado. Então, hoje, a gente compra os melhores imóveis do Brasil que estão dentro desses fundos imobiliários, às vezes com 30%, com 40% de desconto sobre o seu valor patrimonial. Imagina que você tem lá... Essa eu me perdi. Me perdi nessa daí. Você compra... Por que 30%, 40% abaixo? Não entendi. Porque hoje, no momento atual, né, agora em 2025, como a taxa de juros está alta, a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais técnica aqui, mas como a taxa de juros está alta, grande parte das pessoas acha que é melhor deixar dinheiro na renda fixa. Como elas fazem isso, os imóveis caem muito de preço. Hoje, se você tentar vender um imóvel seu, você vai ver que vai ser difícil. Agora, para você comprar, tem vários imóveis com excelentes oportunidades de compra. Isso no imóvel físico também. Tá. Só que isso na Bolsa de Valores acontece muito mais rápido. Então, a gente consegue ver e medir isso muito mais fácil, porque são imóveis muito conhecidos, são imóveis bilionários. Os principais shopping centers de São Paulo estão dentro de fundos imobiliários. Os principais prédios ali da Faria Lima, da Avenida Paulista, estão dentro de fundos imobiliários. Então, você consegue comprar uma parte desses imóveis aí que eu estou falando. Só que aí você tem empresas especialistas que fazem a avaliação desses imóveis, e aí digamos que os imóveis do fundo imobiliário estão valendo R$1 bilhão. É nessa faixa mesmo, os fundos imobiliários, às vezes, se somar todos os imóveis que estão dentro deles, valem 2, 3, 4, 5 bilhões de reais. Né? Só que quando você vê esse preço hoje no mercado, você consegue comprar um imóvel que valeria R$1 bilhão por 700 milhões, por exemplo, com 30% de desconto. Entendeu? A gente consegue medir isso facilmente, só comparando o preço que ele está sendo vendido no mercado com o valor de avaliação patrimonial dele. Entendeu? Interessante. Vou até perguntar para minha esposa, a gente está perto de se aposentar ou ainda não? Ainda? Isso aí... Não, ainda não. A gente vai colocar ela aí para depois conversar comigo e aí a gente vai resolver. Tá bom, já vamos fazer negócio aí. Boa. Então, tem que mudar a mentalidade do brasileiro. Acho que as pessoas estão investindo pouco no Brasil, é isso? Sim, a gente melhorou muito, tá? Nos últimos anos aí. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a investir, antes de fazer conteúdo sobre isso, tá? Quando eu comecei a investir por mim mesmo, que foi ali 2014, 2015, a gente tinha cerca de 600 mil investidores na Bolsa de Valores só. 600 mil. Olha só, são mais de 200 milhões de brasileiros, só 600 mil que investiam na Bolsa de Valores. Eu lembro que eu sempre lia uma piada que a gente tinha aqui no Brasil, que a nossa população carcerária era maior do que a de investidores na Bolsa. Caramba, 600 mil 10 anos atrás, então. E hoje, está em quanto? Sim, hoje a gente já está em mais de 5 milhões, quase 6 milhões de investidores. Então multiplicou por 10 esse número. Multiplicou por 10, porém, ainda é ali 3% da população brasileira. Então é muito pouco sim. Tá? A gente tem um longo caminho pela frente aí para ainda educar as pessoas e entenderem que essa é a melhor forma de você ter a liberdade financeira de você se aposentar. Né? Sem ficar pagando taxa para banco, que isso corrói a sua rentabilidade, então acaba atrasando muito a sua aposentadoria, sem depender de governo, né? Se tem alguém que acha que a INSS vai pagar a aposentadoria de alguém, está muito enganado. Né? Saiu já estudos falando agora que em 5 anos o INSS já não consegue pagar mais ninguém, que vão ter que fazer mais uma reforma. Então isso, se o brasileiro não se preocupar em construir sua própria aposentadoria, ele nunca vai se aposentar, vai ter que trabalhar até o final da vida. E nós sabemos que vai chegando uma idade que você já vai perdendo poder de trabalho, vai perdendo energia, então a tendência é que você não consiga mais ter uma renda ativa que vai bancar o seu custo de vida que tende a aumentar. Aumentando seus gastos de saúde, né? Você ficando mais velho, a tendência é que você gaste mais dinheiro também. Então, essa conta nunca fecha. Além de que você ser obrigado a trabalhar com seus 70, 80 anos de idade deve ser algo não muito legal, que eu espero que ninguém aqui passe por isso. Mas nós vemos que existe uma realidade muito grande de pessoas que precisam continuar trabalhando. Não é que elas trabalham porque gostam, é porque elas têm a necessidade para bancar seu custo de vida. E isso que eu acho que não é tão legal. Eu peguei alguns aprendizados preciosos aqui na nossa conversa. Primeiro foi... invista na bolsa com responsabilidade, mas invista, acho que isso é um negócio importante. E acho que um outro importante que eu peguei aqui é diversificar. Com certeza. Eu não vou pedir mais
conselhos milagrosos eu sei que não existem, né, em nenhuma área, mas assim, se você tivesse que dar um conselho que, além desse que eu peguei, né, que nem sei se são os principais, mas que vai mudar a vida de um investidor na bolsa, você diria, siga nessa linha. Boa. O que que eu entendo, né? A gente precisa primeiro refletir sobre qual que é o papel do trabalho na nossa vida, tá? Todos nós trabalhamos, o trabalho é algo muito honrado a se fazer, né? E que todos devem fazer de fato. E a gente estuda grande parte da nossa vida, a gente passa a maior parte do tempo focado no nosso trabalho, na nossa atividade, e muitas vezes a gente faz isso simplesmente porque o principal motivo é: eu preciso ter dinheiro para bancar os meus luxos, para bancar as coisas que eu gosto, para bancar meu estilo de vida, para sustentar as pessoas que eu amo. Tudo certo, tudo certo. Agora, o que que realmente te deixaria uma pessoa mais feliz? O que que te faria mais feliz? Foi feito um estudo, né, para tentar identificar qual é o ponto comum das pessoas mais felizes do mundo. Então, basicamente, pegaram lá milhares de pessoas para fazer esse estudo, identificaram, né, pediram elas para falar de 0 a 10 como você considera feliz, e depois tentaram identificar os pontos em comum daquelas pessoas que se consideravam mais felizes. Foi aquele da Harvard? Cara, não foi da Harvard, foi uma universidade lá na Califórnia que eu vi esse estudo. Então acho que não foi o mesmo. Vamos lá. Tem alguns estudos sobre esse assunto, que já foram feitos no mundo. Porém, muita gente acha que às vezes é o quanto a pessoa ganha, né? Minha renda mensal, é o patrimônio que tem acumulado, é a felicidade do casamento, por exemplo, se é casado, se não é casado, se tem filhos ou se não tem, se tem saúde. Mas o principal ponto em comum que fez mais diferença nesse estudo foi o quanto a pessoa se sentia livre. É o conceito de liberdade. O que é liberdade? Liberdade pode envolver tudo isso que eu falei aqui, mas a liberdade é algo maior. É a liberdade de você poder escolher o que você quer fazer quando você acorda, a hora que você quer acordar, onde que você quer estar, quais são as pessoas que vão estar com você, poder decidir o que você quer fazer da vida. E isso, precisa de dinheiro também, né? O dinheiro está diretamente ligado a essa liberdade, mas não só isso. Por quê? A realidade é que nós vemos muitas pessoas trocando tempo por mais dinheiro sem saber por que está fazendo isso. E aí a pessoa perde toda a sua liberdade a troco de mais dinheiro. São aquelas pessoas que trabalham lá de 7 horas da manhã até 8 horas da noite, às vezes trabalha sábado e não tira férias. Essa pessoa está só o quê? Mais dinheiro, 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 porque acha que a felicidade vai vir com a próxima BMW que comprar, a próxima Mercedes que comprar, com a próxima viagem que fizer, com a nova casa que construir. Essa pessoa ela nunca vai encontrar a felicidade verdadeira enquanto ela estiver pensando assim. Então, Sem falar que ela não tem liberdade por esse conceito, ela está escrava do trabalho, não é isso? sim, exato. Então, Eu gostei desse conceito, hein? é fazer ela feliz. Eu achei que você ia falar dos laços de amizade, que eu vi um estudo da Harvard que ele mostrou os laços de amizade é o que faz alguém feliz, mas você falou da liberdade me acrescentou algo importante aqui, foi bem interessante isso daí. As relações humanas com certeza fazem parte disso também, né? É óbvio que tem outras coisas que fazem, que estão relacionadas com essa felicidade, né? Agora, esse foi o ponto que eles encontraram de maior ponto em comum e que talvez concatena várias dessas outras questões, né? Se a gente pensar, você ter boas amizades, está relacionado com você poder passar o tempo com as pessoas que você mais ama. Né? Enquanto que uma pessoa que às vezes ela não tem amigos, ela não tem familiares ali, ela está sozinha, solitária, e ela não tem com quem passar esse tempo. Ela gostaria de compartilhar a vida com outras pessoas e ela não pode. Então está relacionado com liberdade também, de certa forma. Né? Mas onde que eu... Alguém que não pode andar na rua, né? O político que faz besteira pode até ter bastante dinheiro na conta bancária, mas não consegue nem sair na rua. Exatamente. Ou você mesmo, se você for por um caminho errado para conseguir dinheiro, né, e você for preso, por exemplo, poxa, por que valeu a pena? Né? Você perdeu a liberdade geográfica, a liberdade de andar, é pior do que tudo. Né? Então, enfim, se o trabalho ele começa a fazer sentido para isso, né, você começa a entender, não, então tá, então o dinheiro é muito importante, mas ele precisa ser convertido em liberdade para mim. Ele precisa ser convertido em mais saúde para você, em cuidar da sua saúde, porque isso também traz liberdade. Uma pessoa sem saúde, ela perde a sua liberdade também de fazer o que ela quer. Né? Então, se o dinheiro serve para isso, para te trazer mais liberdade, qual que é a melhor forma de você transformar dinheiro em liberdade? Eu acredito que seja através dos investimentos.
Por quê? Porque enquanto você não construir um patrimônio que gere renda passiva para você, né, a renda passiva é a renda que vem sem depender do seu trabalho. Então, enquanto você não construir isso, você vai sim estar trocando o seu tempo por mais dinheiro. E esse dinheiro por algumas coisas ali que você pode até achar que é liberdade, mas não é a liberdade verdadeira. Porque sempre esse dinheiro vai acabar e você vai ter que correr atrás de trabalhar mais, gastar mais energia, vender o seu tempo para conseguir conquistar essa liberdade. Então, investir serve para isso. Investir é comprar liberdade, comprar sua liberdade. Quanto antes você começa a fazer isso, mais rápido você vai poder se considerar 100% livre. Interessante. Essa frase é sua ou você pegou de algum lugar? Investir é comprar liberdade. Pode pegar direitos autorais, eu gostei. Eu uso bastante nos meus conteúdos, mas eu não conheço ninguém mais que fala. Ó, eu tenho as minhas aqui também, mas eu ainda não registrei. Tenho que registrar, né? Alguém vai copiar. Essa foi boa. Investir é comprar liberdade. Pode usar à vontade. O importante é o conteúdo que você... Não, perfeito. Perfeito. Gostei muito. Mas é isso, assim, então, assim, é legal você estar ali, e é muito importante você estar vivendo o momento, conquistando suas coisas, né, melhorando o seu custo de vida, mas separa uma pequena parte do que você ganha para construir essa liberdade, né, para comprar essa liberdade. O que eu recomendo para médicos, né, para profissionais autônomos, para pessoas que não têm uma renda fixa, né, não têm um salário, por exemplo, é separar um percentual do que você ganha. Então, você vai fazer as contas ali de qual que é o mínimo que você precisa, né, para bancar o seu custo de vida, legal, beleza. E uma parte, claro, vai ser para o seu lazer, vai ser para você fazer o que você quiser. Agora, separa uma parte que você vai conseguir investir que não vai comprometer a sua qualidade de vida. Seja 10, 20, 30% do que você ganha, mais do que isso já nem nem precisa tanto assim, acelerar tanto assim. Né? Tem gente que fala, e se eu investir metade do que eu ganho? Pô, você vai chegar na sua liberdade mais cedo também. Só que é importante você estar curtindo o processo. A partir de 30% do que você ganha já é um ótimo valor que vai fazer com que você consiga se aposentar ali em 15, 20 anos, se você fizer bons investimentos. Então, olha só, você tem a possibilidade de estar vivendo bem, sem peso na consciência, comprando o que você quer, gastando o que você quer, mas tendo a garantia de que em 15 anos de trabalho, 20 anos de trabalho, você já vai ter um patrimônio mais do que o suficiente para bancar todo o seu custo de vida. E aí o trabalho vai virar só por prazer, por propósito, porque você gosta, e não uma necessidade. Eu acho que esse que é o ponto central. Os investimentos vão fazer com que o seu trabalho não se torne mais uma necessidade e se torne simplesmente propósito de vida. Perfeito. Você falou de renda passiva. Agora, essa renda passiva não é nunca totalmente passiva. Você tem que estar lá gerenciando o que está entrando, o que está saindo. E no começo da nossa conversa você falou que 20 a 30 minutos por mês seriam suficientes para você gerenciar isso daí. Você acha isso realmente uma realidade? 20 a 30 minutos por mês você consegue gerenciar, dar conta de todos os seus investimentos? O que acontece? A gente, claro, isso depois que você aprende, né? Então, o ideal, se você quiser cuidar sozinho, não que ninguém precise disso, mas se você quisesse aprender para cuidar sozinho, você gastaria ali algumas horas em algum momento da sua vida para aprender, né? Mas depois que você aprende, já não tem tanto mais o que você ficar mexendo. Por quê? Se você faz boas escolhas, diversifica bem a sua carteira de investimentos, você vai ter lá algumas empresas, alguns fundos imobiliários, alguns investimentos estrangeiros. E aí não tem que ficar acompanhando o mercado diariamente, vendo notícia, isso é balela. Não precisa. Por quê? Quando a gente tem uma visão de longo prazo e compra bons negócios ao longo prazo, não importa tanto o que está acontecendo ali na semana, no dia. O que está acontecendo na semana, no dia, as notícias que saem, afetam sim o mercado, mas é só no curto prazo. É uma empresa, é uma notícia que sai que desespera a galera e aí as pessoas saem vendendo as ações e por isso cai o preço. Ou é uma notícia positiva que faz com que o preço das ações suba também rápido. Então, isso afeta no curto prazo, mas no longo prazo, a verdade é que o preço das ações acompanha o lucro que as empresas geram. Se você tem uma empresa, e quais são as ações que eu recomendo que você invista para que você possa ter essa tranquilidade de poder gerenciar os seus investimentos gastando ali poucos minutos por mês? Você tem que investir naquelas empresas que são sólidas, empresas que existem há 30, 40, 50 anos e geram lucro todos os anos. Pensa, a gente tem empresas no Brasil
e nos Estados Unidos, é claro, nos Estados Unidos tem até mais, mas existem empresas que têm 30 anos seguidos aumentando os seus lucros. Imagina, você poder ter essa garantia de que você está comprando algo. Não é os Correios, né? Não é os Correios, né? Os Correios... Essa aí gera prejuízo, na verdade, né? Gera prejuízo pra caramba. Então, o negócio é esse. A gente tem que buscar essas empresas que são realmente sólidas, que não são empresas endividadas, que são empresas lucrativas, em setores perenes, né, que a gente chama, que são setores que vão continuar existindo para sempre. A gente consegue se tornar sócio, por exemplo, da Redditor de hospitais, né? Você consegue se tornar sócio. Então, tem muitas empresas que são excepcionais em relação a negócios que você consegue se tornar sócio e receber parte dos lucros delas para sempre. Então, qual que é o trabalho que você tem depois que você aprende e montou a sua carteira de investimentos? Qual que é o trabalho de gestão que você tem? É simplesmente chegar lá e fazer o que a gente chama de rebalanceamento. É ajustar o percentual que você tem em cada investimento para conseguir otimizar seu resultado. E isso, como eu disse, depois que você aprende, é muito fácil de fazer. Basicamente, é você, só para tentar deixar isso mais claro, digamos que você tivesse só 2 investimentos, não é assim que a gente vai investir, não é só 2, mas digamos que fosse um investimento lá de renda fixa e outro investimento lá de renda variável, tá? Se você gostaria de ter metade do seu patrimônio em cada um deles, quando você chegar no outro mês, você vai perceber que isso deu uma movimentada. Porque ou a renda variável subiu mais do que a renda fixa, ou subiu menos do que a renda fixa. Então não vai ter mais metade, metade, concorda? Vai ter mexido um pouquinho. Então qual que é o seu trabalho? Sabendo que aqueles investimentos continuam bons, você comprar mais daquilo que ficou para trás. Porque aí você sempre vai estar rebalanceando para que isso cresça, seu patrimônio cresça junto, né? Isso vai fazer com que você já compre quando a bolsa está mais em baixa, você vai comprar mais, e quando a bolsa está em alta, você simplesmente colha os resultados ali, né? Então, esse que é o trabalho de gestão. Agora, se tudo isso que eu falei está confuso, se está difícil, não, eu acho que eu tenho que estudar muito mais, sempre vão existir opções de você contratar profissionais qualificados que cuidem disso para você, né? Aí qual que é o perigo? E aí você vai pagar a taxa dele, né? Você vai pagar a taxa dele. Sim. Qual que é o perigo? Qual que é o perigo disso, tá? Hoje, existem 2 tipos de profissionais de mercado financeiro. Existem aqueles assessores que são vinculados a alguma corretora, exclusivos de alguma corretora, e existem aqueles que são independentes. Esses que são exclusivos da corretora, normalmente assessores, né, eles vão ter lá uma única bandeira que a gente chama, por exemplo, é o assessor da XP, é o assessor do BTG, é o assessor do Safra, é o assessor da Ágora, do Bradesco. Essa pessoa, ela não ganha salário do banco. Sabe como que ela é remunerada? Ela não te cobra, ela fala que não te cobra nada também. A remuneração dela vem com comissões dos produtos que te vendem. Então, se parece muito com o gerente do banco lá, que tem as metas para bater, tem as comissões para ganhar e vai ficar te empurrando o produto. Agora compra esse título de capitalização aqui para me ajudar, compra esse consórcio, essa previdência privada que agora é boa para você. Ele só está te vendendo isso não é porque é bom para você, é porque paga a comissão para ele. Então, não é um tipo de serviço que eu recomendo. Porque por mais que a pessoa seja sua amiga, seja gente boa, e ela vai tentar ser sua amiga mesmo, né? Por mais que ela seja boazinha, ela tem um conflito gigantesco, porque a corretora vai estar o tempo todo incentivando ela a vender o produto A ao invés do produto B. E, normalmente, esses produtos que pagam mais comissões, vocês acham que quem está ganhando mais esse produto? É a corretora ou é o cliente? É claro que é a corretora. É claro que é o banco. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Qual que é o modelo que a gente trabalha aqui na Simpla Invest e que existem outros escritórios também, mas que se você for escolher um, pelo menos escolha por esse modelo. É o modelo de consultoria independente. Ou seja, nós não temos exclusividade com nenhuma instituição financeira, nós atendemos em todas essas que eu falei aqui. Então, se você quiser ter XP, BTG, Safra, Ágora, algumas corretoras estrangeiras também, a gente consegue investir para você. A gente vai escolher as melhores opções em cada uma delas e nós somos proibidos pela CVM de receber comissão de qualquer uma delas. Ou seja, a gente não recebe comissão, a gente não recebe salário. Eles não podem pagar nenhum incentivo para a gente levar mais cliente para eles, por exemplo. Então, isso faz com que você sabe
que o consultor ele está escolhendo o que é melhor para você, porque para ele não vai fazer diferença. Você vai estar na corretora A, na corretora B, na corretora C, você vai estar no investimento A, no investimento B ou no investimento C. Tudo que viria de comissão para a gente, se a corretora fosse pagar, cai de volta na conta do cliente e a gente cobra uma taxa fixa, que é bem menor do que esses fundos de investimento cobram, por exemplo. Né? Então, essa taxa, só para vocês terem uma noção, que a gente cobra aqui, ela varia de 0,1% ao mês até 0,03%. Ou seja, não é 0,3%, é 0,03%. Isso é muito mais barato do que qualquer comissão, do que qualquer taxa de administração de fundo de investimento, de previdência privada que os bancos te cobram aí. E a gente já vai investir diretamente para você nos melhores investimentos. Então, aí realmente, aí você não precisa nem se preocupar em aprender. Né? É só você ir lá e seguir. E a gente faz os investimentos para você, você só tem que autorizar ou não ali na corretora, né, ou no banco que a gente escolher. Me dá um exemplo, Rufino. A pessoa que investe com você, ela tem quanto por cento ao ano? Quando você vai comparar com a renda fixa, você falou de 14%. Como é que vai depender do perfil da pessoa. Então, é aquilo que eu falei. Qual que é essa comparação que a gente faz? Conservador, moderado e agressivo. Vamos lá. Isso aí. O mais conservador possível, ele vai ter uma rentabilidade próxima da taxa Selic. É claro que a gente consegue um pouco mais, né? A taxa Selic é a taxa de juros que eu falei aqui, que hoje está em 14% ao ano, tá? Então, esse é o mais conservador possível. Se a gente estiver rendendo menos do que isso, tem alguma coisa errada, né? Por quê? A gente vai melhorar seus investimentos, a tendência é que você ganhe um pouquinho mais que isso, pelo menos, com nenhum risco, né? 15%, 16%. Se a gente vai indo para um investimento um pouco mais arrojado, né, moderado e arrojado, a tendência é que cada vez mais que a gente vai virando para o lado do arrojado, maior vai sendo essa rentabilidade, porém com um pouco mais de volatilidade. Então, por isso que a gente tem que estudar primeiro o seu perfil para conseguir fazer algum tipo de estimativa. Senão você vai ter um infarto na primeira queda da bolsa ali, aí não é legal, é isso? Exato. Exato. A gente tem que te explicar melhor e entender assim, ó, deixa eu ver se essa pessoa ela aguenta essa volatilidade, né? E aí até a tendência que a gente faz é o quê? Você não precisa correr muito risco no mercado financeiro. Isso aqui a gente faz para todos os nossos clientes. A gente tem a nossa metodologia ela é baseada em segurança. Então a segurança vem antes da própria rentabilidade. Nosso principal objetivo é proteger o seu patrimônio e fazer com que ele renda pelo menos o que está rendendo a taxa Selic. Agora, o que a gente pode tentar melhorar para buscar ali não só 14% ao ano, mas sim 16%, 17%, 20% ao ano? Aí a gente vai fazer esses investimentos para buscar o que for melhor para você no mercado. Vão ter momentos que a gente vai conseguir rentabilidades maiores, vão ter momentos que a gente vai conseguir rentabilidades menores. Porém, pela metodologia que a gente utiliza, a tendência, como a gente elimina todas as taxas que iriam para a corretora, é que fique maior rentabilidade no seu bolso, ao invés de a gente pagar mais para a corretora e para o banco. Entendeu? Então, a base é essa, assim, é o que eu estou falando. Você nem precisa escolher o nosso escritório, mas se for, pelo menos vá por um modelo que seja esse de taxa fixa, porque aí você tem a garantia de que aquela pessoa ela não tem outro conflito obscuro por trás, ela não recebe comissão por trás, entendeu? Claro. Isso, exatamente, muito mais honesto. E qual que é o erro mais comum que você vê das pessoas? É cair na mão de alguém assim? Pode ser, assim, pensando no público médico, o maior problema é esse. O maior problema é esse. É a pessoa que ela... é engraçado, eu estava essa semana, né, como eu falei, a gente tem muitos clientes médicos, né, a maior parte dos clientes desse serviço de gestão são médicos, a gente está acostumado a atender esse público. Mas o público em geral, é sempre isso daí, é o pessoal ser feito de bobo, assim? É porque assim, ó, às vezes a gente gasta anos da nossa vida estudando sobre a nossa profissão, e tem que ser mesmo, é a sua principal atividade, exige muito estudo, exige muito trabalho, e não gasta, às vezes, 1 horinha, 2 horinhas por mês para cuidar dos nossos investimentos, para estudar sobre esse assunto, né? Sendo que é um assunto que, se você estudar 1 mês da sua vida, bem estudado, fazendo ali algumas aulas, estudando, conhecendo um pouquinho mais sobre esse assunto, você já vai aprender o básico, pelo menos, para não ser enganado mais. O que não pode? A pessoa, poxa, ela trabalhou isso tudo, estudou isso tudo para acumular dinheiro, não é? Normalmente é para conseguir algum dinheiro, aí ele pega esse dinheiro e fala, eu acho que eu confio nesse banco aqui, vou deixar esse dinheiro nesse gerente. Aí o gerente está lá ganhando um monte de comissão para te oferecer A, B ou C, preocupado com o lucro do banco, e você acha que ele está investindo bem o seu dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam. Então você tem 2 opções. Ou você estuda
ou você busca um profissional que pelo menos não vai ter esse conflito de interesse. Eu recomendo que todo mundo estude pelo menos o básico. Todo mundo. Ah, mas eu vou deixar lá no escritório do Rufino. Mesmo assim, cara, estuda um pouco, pelo menos para você poder conversar de igual para igual com o consultor, entender o que está acontecendo, entender o que ele está fazendo com a sua carteira. Isso vai te passar muito mais tranquilidade. Né? Então, a gente tem aí muitos conteúdos gratuitos, né? Todo mundo fica à vontade também para me chamar se quiser conversar, tá? Por favor. Mesmo que não vá ser cliente nosso, não tem problema. Nosso papel é também essa educação financeira no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente já tem mais de 1 milhão de alunos que fez algum treinamento gratuito nosso. Né? Então, a gente realmente fez parte dessa educação financeira brasileira aqui. Se vai se tornar cliente nosso ou não, é só um detalhe. Eu devo fazer, hein? Vai ser 1 milhão e 1 comigo. Depois eu vou fazer. Aí, ó. Combinado, combinado. A gente vai bater esse papo aí. Mas só para já abrir aqui para as pessoas, né? Quem quiser depois bater um papo, conversar comigo, marcar uma reunião com algum especialista do meu time, é só chamar lá no Instagram, @Rufino. Ah, isso aí que eu ia perguntar. @Rufino. Eu já estou te seguindo, mas para deixar aqui, tá. Perfeito. E só para a gente finalizar, eu sei que o seu tempo é valioso, eu te agradeço de novo aqui, Rufino, por estar com a gente, mas se você perdesse tudo hoje e tivesse que começar do zero, o que você faria? Cara, se eu perdesse tudo hoje e começasse do zero, Começar do zero. depende se eu vou ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? Com o seu conhecimento, lógico. Eu quero saber da sua cabeça aí privilegiada nesse meio. Olha, eu acredito que com esse conhecimento, a gente conseguiria construir um negócio do zero muito mais fácil, né? Então, isso é importante. Eu acho que, assim, e às vezes as pessoas esperavam que eu fosse falar assim, não, eu iria investir em tal ação e tal, mas não. O investimento, é o meu trabalho isso aqui, mas o investimento, ele não serve para te dar dinheiro do zero, né? Quando eu trabalhava lá de Uber, eu não acreditei que os investimentos, talvez no início eu até pensava que isso poderia ser possível, mas eu entendi rápido que os investimentos por si só, eles não iam multiplicar meus 200, 300 reais por mês, né, em pouco tempo. Eles poderiam resolver minha vida no longo prazo, mas eu precisava aumentar minha fonte de renda. Então, o principal, quando você está numa situação que você não tem renda, não tem patrimônio, é organizar essas coisas, tá? De onde vai vir a minha renda? Como eu posso conseguir uma renda maior para que aí sim eu pegue parte dessa renda e coloque nos investimentos? Então, hoje eu não consigo pensar em outra forma melhor de atingir mais pessoas e construir negócios que não seja através da internet, né? Eu vejo que todo mundo, eu recomendo que se interesse, né, entenda um pouco dessa parte pelo menos, porque isso tende a alavancar qualquer negócio que você tenha. Se você tem lá a sua clínica médica, se você tem lá o seu negócio local, independente do que você vá fazer, você deveria estar olhando para a internet, porque é uma forma de você encontrar um público muito grande, que você consegue resolver problemas, que você consegue ajudar, que você consegue transmitir seu conhecimento e, com isso, construir um negócio valioso aí. Então, eu iria mais ou menos por esse lado, tá? Utilizando o que eu já sei para construir um novo negócio através da internet. Rufino, o que você recomenda em termos de educação financeira para crianças? Como é que você faz, por exemplo, com as suas filhas? Né? Eu, por exemplo, vou falar aqui, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma filha de quase 7 anos e outra fazendo 2 agora. E elas, o que eu converso com elas sobre isso, eu não acho que criança tem que ficar sabendo tudo sobre dinheiro, não é isso. Não está na hora de falar sobre esse assunto, pelo menos não na idade das minhas crianças. Mas sempre que as minhas filhas me perguntam sobre dinheiro, ou pedem para comprar algo que eu acho que não está na hora de dar, por exemplo, eu nunca falo assim, não, porque o dinheiro é muito caro e o dinheiro, eu trabalho muito para conquistar esse dinheiro aqui. Quando a minha filha me vê trabalhando no momento que ela gostaria de ficar comigo, por exemplo, isso acontece sempre, eu nunca falo com ela, não, eu estou trabalhando para colocar dinheiro em casa, coisas que eu ouvia dos meus pais, por exemplo. Né? Agora, para as minhas filhas, eu sempre transmito para elas a ideia de que eu trabalho porque eu gosto, que o trabalho é bom, que o dinheiro é bom, que eu trabalho para ajudar outras pessoas, né? E que o dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu não escondo isso dela. Eu tenho dinheiro porque eu trabalho, eu faço um trabalho legal e as pessoas me remuneram por isso. Se eu não vou comprar algo por você, não é porque eu não tenho dinheiro, que o dinheiro está em falta, que o dinheiro é difícil. É porque você tem que entender que não é a hora para isso e eu tenho outros motivos, né? Então, eu acredito que o principal
para você educar seus filhos é você evitar falar esse tipo de besteira que muitas vezes você mesmo ouviu de outras pessoas, para não propagar isso para frente, né? Como curar a mentalidade do brasileiro, do Brasil como um todo, eu acho muito difícil, né? Eu ter uma resposta para isso. A gente vai tentando mudar o nosso, como se diz? Entorno. O nosso entorno, a gente vai fazendo o nosso papel aqui. Se cada um de nós fizermos o nosso papel, em algum momento pode ser que a gente mude a mentalidade do brasileiro como um todo, mas à frente até a gente chegar lá. A gente vê, eu não sei se por questões políticas ou de formação, as pessoas tendo raiva de quem tem dinheiro, ou inveja, e isso acaba até às vezes gerando uma repulsa, né? De que quem ganha dinheiro é desonesto, é um absurdo, enfim, né? O que você tem para falar em relação a isso? Cara, isso realmente acontece, né? Existem alguns países que valorizam a riqueza, existem outros países que desvalorizam a riqueza. E é muito perigoso, né? A gente estar num país como o Brasil que tem essa mentalidade, na minha opinião, de desvalorizar ou desmerecer a riqueza, muitas vezes até achando que quem é rico fez algo errado, que para ser rico precisa roubar, né? E assim, isso mostra muito um pouco da cultura do nosso país. Eu acho sim que isso está envolvido com a própria criação que nós tivemos, né? E aí a gente tem que. Não existe um único culpado. Todo o sistema tem uma parcela de culpa, seja o governo, seja a mídia, seja nossos pais que são influenciados por essa mídia e transmitem isso para nós. Às vezes até a religião, né, influencia negativamente. Sim, pode ser que sim também. Então, assim, a gente tem a gente tem uma relação, né, aqui com o dinheiro que ela é perigosa. Porque enquanto você acreditar que todo mundo que é rico fez algo errado, que ter dinheiro é ruim, que o dinheiro é raiz de todo mal e esse tipo de conversinha, você nunca vai conseguir prosperar na sua vida financeira. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes mesmo de pensar em investimentos é identificar se você não tem esse tipo de pensamento te travando aí, né? É isso que faz também com que muita gente pegue e gaste todo o dinheiro que ganha. É isso que as pessoas vão se endividando e nunca conseguem acumular. Por quê? É como se tivesse algo aqui no seu cérebro falando com você que se você acumular dinheiro, você vai se tornar uma pessoa ruim também. Então você acha que, não, eu quero continuar aqui na mesma realidade. Eu sou desapegado, eu não sei o quê, quer dizer, mas na hora que aperta você precisa, ué. Não é isso? Sim. Então, eu acredito que, assim, o que nós podemos fazer inicialmente é nós mesmos estudarmos sobre isso, né? Se você já está aqui interessado nesse assunto, provavelmente você já identificou que isso é um problema e é mais fácil de você sair quando você sabe que tem um problema. A pessoa que não consegue curar isso é que ela acha que está tudo certo e que não existe isso aqui que eu estou falando, né? Agora, o principal que eu vejo é na própria educação dos nossos filhos, na educação das nossas crianças aí, né? A gente tem que parar de mostrar o trabalho como algo ruim, o dinheiro como algo ruim, como algo escasso. Beleza. Ó, tive uma excelente conversa aqui com o Lucas Rufino. Rufino, né? Pediu para chamar de Rufino. Então, muito obrigado aí, muito conhecimento e sendo a pauta aqui do nosso canal Desenvolvimento Humano, eu posso dizer que eu me desenvolvi bastante aqui nessa nossa conversa. Espero que quem está nos assistindo também tenha aprendido. Devo fazer o seu curso, pelo menos a versão gratuita. Depois vamos ver, né, se a coisa engata. E mantemos contato, Lucas. Muito obrigado de novo, viu, por aceitar aí essa conversa aqui. Foi um prazer. Eu que agradeço aí o convite, obrigado a todo mundo que ouviu, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aqui à sua disposição o meu Instagram, como eu disse, a minha equipe responde todo mundo que manda mensagem lá, então a gente vai te ajudar. E Paulo, você também, né? Depois a gente marca uma conversa aí, você já é de casa agora. Você pode chegar para mim, tira as dúvidas aí, a gente marca uma conversa com você, com a sua esposa, para ver como que a gente pode ajudar vocês aí. Aquele abraço, Rufino. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Pessoal, eu falei aqui com o Lucas Rufino, agora já estou de casa aqui, ele mesmo falou, né? Então, você que gostou da nossa conversa, por favor, deixe seu comentário aqui. Como é que você faz seu investimento hoje? Né? E o que você fez de bom, de ruim? Enfim, vamos entrar para esse time aqui. Vamos nos desenvolver juntos, tá bom? Para não deixar de falar, não deixe de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar da nossa conversa. E eu tenho certeza que muita gente pode, tá bom?
Aquele abraço, pessoal.